vez. Um porta-aviões disparou um míssil que atingiu um avião também civil, que foi confundido com avião militar. É muito louco porque são erros assim que não tem. É o transporte mais seguro do mundo, mas realmente deu uma merda, não tem solução, né? Se a merda for realmente. Eu me lembrei agora daquele. Não é nem acidente, né? Aquele voo que dos Estados Unidos que levou a professora e levar a professora para o da Challenger. Para levar para ela ver a Lua, né? Eles iam dar um. Ia fazer órbita na Lua. A Challenger. E aí o ônibus espacial. E aí convidaram a professora, os alunos estavam assistindo ela ia fazer uma órbita. Eu contei essa história recente no canal também. Cara, você triste, vê o troço explodindo assim. E é logo no começo, né? Foram logo no começo. Acho que 90 milhões de pessoas assistiram ao vivo. Ao vivo, olha. Porque era a primeira vez que uma professora, que era uma pessoa não astronauta. Civil, né? Era uma pessoa não astronauta, seria a primeira a ir para o espaço. E aí tava o mundo assistindo, né? E a cadeia de eventos que leva a esse acidente é terrível, porque os próprios engenheiros... não era para ter sido lançado naquele dia o ônibus. Por quê? Por causa da baixa temperatura que estava lá na Flórida. Isso afeta? Tava com 6 graus. E aí o selo daquele foguetão que faz subir, os engenheiros falaram, abaixo de 12 ele deforma e não volta para o lugar. Então a gente não garante que vai suportar, apesar de ter um selo de backup. E aí, tanto é que os engenheiros não assinaram. Falou, não, eu não assino isso não. E aí um chefe falou, não, caso ocorra uma falha no principal, o de backup vai segurar. E ele até segurou um tempo. Só que na subida ele não segurou e aí começa a vazar combustível e aí explode. E o mais triste é que a parte da frente, que é onde ficam os tripulantes, ela separou do resto do ônibus espacial, porque aquela parte de trás é toda de carga. E eles estavam vivos ainda. Ah, é? Ele ainda sobe, acho que foi 40 mil pés, se eu não me engano, quando ele explode, ele ainda sobe mais... Não, 40 mil metros, ele ainda sobe mais 5 mil metros por causa da inércia, quando ele começa a cair de volta. E aí encontraram diversas chaves fora da posição que deveriam estar, que era os tripulantes tentando reativar o sistema elétrico. Eles não sabiam que tinham perdido tudo lá para trás, que tinha explodido tudo. E aí, depois disso, aí o ônibus, aí a NASA parou um tempo, né? E eles construíram uma maneira dos astronautas escaparem do ônibus espacial caso ocorresse um negócio desse novamente. No avião comercial não tem possibilidade disso, mas o que faz um avião comercial cair? Não, isso vai cair, porque tem vários backups, né? Várias coisas que vão consertando alguns erros durante um voo. Então, precisa ter uma série de coisas acontecendo erradas para um acidente ocorrer. Então, mais de 2? Mais de 12. Ah, é? Tem que ter várias coisas acontecendo. É por isso que não tem acidente, cara. Se você pensar, é extremamente perigoso voar e não acontece acidente. Por quê? A quantidade de voo, você vê aquele mapa de voo que são 220 mil voos comerciais por dia. Decolam e pousam. Era para ter um por dia, Era para ter acidente por dia. Por que não acontece? Porque existe são diversas camadas de segurança, como se fosse, imagina um queijo suíço. O queijo tem um furo. Então o furo seria uma falha. Uma falha do piloto, uma falha do mecânico, uma falha do controle de tráfego aéreo, uma falha de procedimento, uma falha disso. Só que esses furos, eles não se alinham. Você não consegue passar não consegue passar uma linha, dedo entre um furo e outro, porque passou aqui, mas esse aqui segurou. Então, se o mecânico esqueceu um negócio, o piloto pega, porque ele tem outro procedimento. O piloto esqueceu, aí outra coisa pega. Então, são tantas camadas. Recentemente a gente teve um evento aí de um voo da Latam, que ele estava indo para São José do Rio Preto, e o piloto começou a descer antes e se aproximou de Catanduva, que fica uns quilômetros à frente de São José do Rio Preto. E aí ele
imaginou que estava com uma discrepância, ou estava com uma discrepância de GPS, e ele muda o plano de voo, de instrumentos para visual, porque ele está vendo a pista ali. Só que não era o aeroporto que ele tinha que ir, o aeroporto ficava mais na frente. Então, são vários erros que já estão acontecendo. E aí o controle de tráfego aéreo fala, ó, você está aproximando de Catanduva, você não está em São José do Rio Preto. E então, essas camadas que vão funcionando que deixa a aviação tão segura. Então, pode ter erros, só que esses erros, em algum momento do processo, vai ser capturado. Se todos os erros se alinharem, aí a gente pode ter um acidente lá na ponta. Só que aí, a investigação do acidente é extremamente importante para isso. Porque você vai analisar tudinho para saber o que deu de errado. Pra nunca mais e aí você dá uma melhoria. Putz, errou isso aqui, ó. Se a gente melhorar isso aqui, a gente já põe mais uma camada de queijo suíço e vai começando. É por isso que, quando a gente pega os anos 70, tinha 5 acidentes de avião por mês. Por ano. Por ano. Por ano, comercial. Aí, os anos 80, já melhorou. Os anos 90, melhor ainda. 2000, pô, que legal, hein? Mas tem a evolução também da construção dos aviões e da tecnologia. Tem, da tecnologia. Acidentes... No chassi, na parte... Na fuselagem. Na fuselagem, o que mudou, basicamente? Estruturalmente mudou muita coisa. A gente tem... por exemplo, vou dar um exemplo. Lembra daquele Varig que se perdeu na Amazônia? Sei. Quando ele bateu na copa das árvores e pousou de madrugada sem combustível, os assentos se soltaram de trás para frente, e aí esmagaram alguns passageiros que estavam na frente, que sobreviveram ao impacto, mas não sobreviveram a esse amassadão que aconteceu depois do impacto. Aí você começa a analisar, pô, os assentos resistiam a X gravidades nessa época, então a gente precisa melhorar a maneira de prender os assentos. E aí melhorou tanto que hoje em dia já teve diversos acidentes em que as pessoas, se fosse nos anos 70, morreriam. E hoje, da maneira que o assento é construído e da maneira que ele é fixado, ela sobrevive. Então não é só... Muita gente fala assim, caiu, acabou, ninguém sobrevive. Sendo que a estatística mostra que cada vez mais os acidentes são sobrevivíveis em avião. Que da hora. Eu não estou falando de um avião que explode lá em cima ou que cai na vertical, mas os que chegam no chão, pegando fogo, por exemplo. No passado morria todo mundo. Hoje em dia, o tecido, o material que é feito a cabine do avião, já é um material anti-chama, antitóxico, ou seja, mesmo que você respire aquela fumaça, você não vai morrer como aconteceu no acidente de Orly, da Varig. Morreu todo mundo que tinha sobrevivido ao impacto, mas por inalar aquela fumaça, morreram. E hoje em dia isso não acontece mais. Então a tecnologia vai melhorando muito também. Então você pega uma melhoria de tecnologia, uma melhoria de procedimentos para pilotos, para mecânicos e tudo mais, e a gente tem uma aviação cada vez mais segura. Da hora. 2018, a gente teve 0 acidente no mundo comercial. E olha que no mundo a gente tem Rússia, a gente tem Indonésia, a gente tem alguns países que não estão no mesmo nível que o Brasil está, que os Estados Unidos estão. Porque muita gente fala assim, no Brasil tem jeitinho, não é possível. Eu vou no mecânico, o mecânico faz gambiarra, não vão fazer no avião. Isso é interessante, né? Porque pensa assim, aí, só que o Brasil é um dos países que tem a nota da ICAO de cumprimento de procedimentos e novos procedimentos mais alto do que os Estados Unidos. Olha só. Que da hora. De segurança.